Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre o termo vai para Cuba. Por que toda vez que a gente escreve que a gente quer um governo que invista em saúde para os mais humildes, que invista em educação de qualidade para as pessoas mais pobres que não podem pagar, a gente recebe na nossa timeline um vai para Cuba? A resposta para isso, gente, é muito simples. Durante muito tempo, o governo do PSDB tem tentado estratégias para destruir a imagem do PT. Vocês lembram de campanhas do tipo, não vamos dar o peixe, vamos ensinar a pescar. Tudo isso foram formas de tentar destruir o programa Bolsa Família, que é um programa que eu sempre gosto de falar, que acabou com aquela mortandade de 300 crianças por dia no Nordeste. E hoje, o que eles falam normalmente, doutrinadores de direita como Olavo de Carvalho, é que o Brasil, se tiver nas mãos de um governo social do tipo do PT, ele vai seguir a mesma política econômica e vai acabar na miséria que Cuba vive hoje. Infelizmente, Cuba está sim vivendo problemas econômicos, mas é muito importante a gente entender que os problemas econômicos de Cuba estão ligados ao embargo imposto sobre Cuba pelos Estados Unidos. Eu vou explicar para vocês como que isso acontece. Os Estados Unidos, porque Cuba não aceitou o capital americano sendo dono das propriedades de Cuba, dono das empresas de Cuba, os Estados Unidos impôs para a comunidade internacional que se qualquer país quiser fazer negócio com Cuba, esse país vai ter que sair do mercado internacional. É mais ou menos assim, olha, Brasil, você pode até fazer negócio com Cuba, mas você vai ter problemas com a gente. Tanto é que assim que o Brasil começou a fazer negócios com Cuba, o Brasil começou a receber investimentos na imprensa brasileira contra o governo do PT. Mas dando continuidade, os países que foram embargados de fazer negócio com Cuba são exatamente os países que produzem altas tecnologias, os países que produzem, por exemplo, equipamentos até para aumentar a produção de alimentos. Vamos pensar que Cuba não produz um trator para utilizar para produzir alimentos. Por causa disso, Cuba não tem a mesma produtividade de um país que participa do mercado internacional. Então, o que Cuba, o que a Coreia do Norte, o que esses países vivem hoje é uma pirraça dos Estados Unidos no mercado internacional. Não tem absolutamente nada a ver com o que acontece no Brasil. Muito pelo contrário, o governo do PT sempre incentivou a livre iniciativa, o governo do PT criou bancos exatamente para incentivar empresas privadas. Se você não sabe, não é só as grandes empresas que têm condição, por exemplo, de buscar dinheiro do BNDES. Se você monta uma empresa, ainda que pequena, registra, faz tudo direitinho, você tem condição de procurar o BNDES, aplicar para um financiamento e crescer a sua empresa. O problema é que poucas pessoas sabem disso. E exatamente para mudar essa realidade em que poucas pessoas sabem dos benefícios que estão disponíveis para ela, o governo fez várias linhas de educação, por exemplo, o Sebrae, o governo criou várias universidades públicas, o governo criou projetos como o FIES para dar para as pessoas condição de estudar, para se empoderar e para crescer no futuro. Aí a gente pensa, o que tem a ver o governo brasileiro, que incentiva a livre iniciativa, o governo do PT, que incentivou microempresários, que incentivou médio empresários e criou, digamos, ampliou o banco, verba disponível nos bancos de desenvolvimento para iniciativa privada, com o governo de Cuba, em que o Estado é dono dos fatores de produção, que o Estado é dono da propriedade. Absolutamente nada. Acontece que para criar um lobo mau na cabeça da população, pessoas com habilidade, oratória e habilidade para escrever, como por exemplo Olavo de Carvalho, foram contratados para criar toda uma retórica, dando a ideia de que se o PT continuasse no poder, o Brasil seguiria para o mesmo caminho de Cuba, o Brasil teria um futuro Lenin. E assim eles ficam falando, olha, o Lenin matou tantos quadrilhões de pessoas, o Fidel triturou, esquartejou, fuzilou e matou queimado um octobilhão de pessoas. E é esse tipo de governo que você está apoiando do Brasil. O Brasil fazia negócios com Cuba. E você sabe muito bem que se você montar um comércio, você vai querer vender. É para quem compra na sua mão. Você entendeu? Então, o fato do Brasil fazer negócios com Cuba, o fato do Brasil abrir linha de crédito para Cuba comprar produtos brasileiros, nada tem a ver com o Brasil querer começar a imitar a política de Cuba. Agora eu gostaria de lançar para vocês um detalhe muito interessante. No final do governo do Lula, no final do segundo mandato do Lula, alguns deputados procuraram Lula perguntando por que a gente não faz uma PEC
para que você possa tentar uma nova reeleição. Ou seja, deputados fizeram uma proposta para o Lula para ele tentar mais uma vez ser presidente. Essa coisa de se perpetuar no poder, que é exatamente o medo, né, que vocês que estão, digamos que iludidos por essas teorias do Olavo de Carvalho têm. O Lula recusou, o Lula falou que não. O Fernando Henrique já tinha feito aquela mudança para ele continuar no poder, mas o Lula não quis modificar mais uma vez a Constituição Federal para que ele tivesse uma nova chance de continuar indefinitivamente no poder. O que eu quero dizer para vocês é que vocês podem ter a ideologia política que vocês quiserem, vocês podem ter a ideologia econômica que vocês quiserem. O que eu aconselho a vocês é não serem enganados por estratégias de marketing que partidos de direita estão utilizando para conquistar vocês. O que eu estou aconselhando para vocês sempre é buscar informações na fonte e pensar com a própria cabeça. Não recebam informações e frases de efeito feitas, como por exemplo, vá para Cuba. Olha, eu quero educação pública de qualidade, vá para Cuba. Olha, eu quero saúde disponível para todo mundo, vá para Cuba. Gente, muito cuidado. O mais importante que a gente precisa agora não é necessariamente sintonizar num único candidato. O que a gente precisa no Brasil agora são pessoas que pensam com a própria cabeça, pessoas capazes de analisar a informação e decidir. Se você confia nas políticas neoliberais, confie, mas a partir da verdade, procure verdade a respeito das políticas neoliberais. Se você confia em políticas sociais de redistribuição de renda, procure as verdades a respeito das políticas sociais de distribuição de renda. Não procure políticas sociais de distribuição de renda só em países que deram errado. Procure também em países de primeiro mundo. Afinal de contas, todos os conselhos que eu dou aqui é exatamente porque eu moro na Inglaterra, onde as políticas sociais de distribuição de renda são utilizadas para estabilizar o governo nos momentos de crise. Muito obrigado, espero que tenha ficado um pouco mais claro agora essa ideia a respeito do Vá para Cuba. Abraço e até mais.